Olá, sou o Gustavo e estou aqui para mostrar para vocês, além de como melhorar sua área das vendas do seu negócio, mostrar a função do tráfego pago para o seu crescimento. Então, primeiro eu quero mostrar que são três canais para o crescimento do seu negócio. Não é só apenas o tráfego pago. Então, quando você contrata o tráfego pago, ele não vai resolver todos os seus problemas, igual muitas pessoas acham. Olha, vou contratar o tráfego pago e minhas vendas vão aumentar automaticamente. Não, não é dessa forma. A função do tráfego pago é gerar mais oportunidades. E é isso que eu faço hoje para os meus clientes, para vocês que estão assistindo isso. E esse vídeo não é só para recepcionistas, secretárias e também para os profissionais, porque aqui a gente vai falar sobre conteúdos estratégicos além das partes das vendas. Então, quais são esses três canais que vão fazer o seu negócio crescer? Primeiro canal, captação de clientes, que é a função do tráfego pago. Ele só vai fazer a captação de novas pessoas. O que você vai fazer com essas pessoas é o que vai determinar o teu resultado. Vai determinar se o teu faturamento vai aumentar, se você vai ter mais vendas. E de qual forma eu vendo para esse público? Através da distribuição. Então, distribuição de quê? Conteúdos estratégicos. Qual é a função dos conteúdos estratégicos? As pessoas têm muitas dúvidas, objeções, medos sobre o procedimento que você está vendendo. Então, quando ela entrar no teu perfil do Instagram, ela tem que conhecer mais, entender mais sobre esse procedimento através dos seus conteúdos. E eles têm que ser estratégicos, tem que ser totalmente baseado nas objeções do seu público, baseado nas dores, nos desejos, que isso vai fazer com que um conteúdo crie identificação e consiga tocar na emoção do cliente. E esses conteúdos também podem ser enviados através do WhatsApp, porque é o principal canal de comunicação com o cliente e dessa forma que você vai abastecendo o cliente com mais conteúdos, você vai aumentando a consciência dele em relação ao seu procedimento e, consequentemente, ele vai ficando mais sensível à tua oferta. Então, o terceiro canal é a parte da venda, é a parte do remarketing. Por que remarketing? A venda é o atendimento em si, mas o remarketing é importante porque eu quero deixar claro que na maioria das vezes você não vai vender no primeiro contato. Ah, Gustavo, é impossível vender no primeiro contato, agendar uma avaliação no procedimento no primeiro contato do cliente? Não é impossível. Tenho muitos clientes que fazem isso. Só que os outros fatores vão determinar isso aí. Se você tem conteúdos estratégicos para aumentar a consciência do cliente. Porque existe estágios do consumidor. Tá? E é isso também que eu vou mostrar para você. Porque a pessoa que chega no teu WhatsApp, ela não chega com uma consciência alta, tá? Em relação ao procedimento. Você vai aumentando essa consciência dela com o tempo e ela vai ficando com o desejo de comprar o seu serviço. Só que para isso você tem que entender que existe o estágio do consumidor. Qual é o estágio do consumidor? Tranquilo, o tranquilo é aquele que não sabe que tem uma dor que está rodando ali pelo Instagram. O incomodado é aquele que já entendeu que tem uma dor através do anúncio. A função do nosso anúncio é tocar na dor, no desejo do cliente para que ele fique incomodado. Quando ele fica incomodado, ele vira um pesquisador, porque ele vai pesquisar uma solução para aquele incômodo do cliente. Então, a partir do momento que ele começa a pesquisar, ele vai comparar, ele vai virar um comparador. Então, ele vai entrar em contato com você e vai entrar em contato com mais duas, três concorrentes. E eu tenho certeza que na sua região aí tem concorrentes que cobram metade do preço. Então, vamos dizer que aí o teu preço, o valor da tua micropigmentação está em R$ 600. O cliente ele entra em contato com a concorrente que está a R$ 300. A pessoa vai chegar no seu WhatsApp, ela não vai ter o entendimento, como ela não conhece sobre o procedimento, não conhece sobre você, sobre o seu diferencial, ela não vai entender o porquê que vale a pena comprar por duas vezes mais do que a concorrência. Então ela vai virar um estudante. Ela vai virar estudante e vai ser nesse momento aí que entra os conteúdos estratégicos, onde você vai aumentando a consciência do cliente quando ele estiver estudando. O que estudar? Entrar no teu Instagram, quando você enviar conteúdos ali pelo WhatsApp, ele também vai estar estudando, porque você vai estar dando informações para ele sobre você, sobre o seu procedimento, sobre o teu diferencial. Então, tudo isso vai fazer com que o cliente vire um estudante e nessa qualificação, né, você vai tornar ele um qualificado. A partir do momento que aumentar a consciência do cliente, e eu vou explicar como fazer isso,
ele vai virar um cliente qualificado, ele está mais sensível a uma oferta, e aí ele vira um comprador. Depois que ele compra de você, ele vira um avaliador, porque é ele que vai te indicar, ele que vai falar bem de você e vai te dar feedbacks. Então, esse cliente ele é muito importante também, e essa fase você tem que saber aproveitar. Vai ser onde você vai pedir relatos, que vai fazer com que as pessoas confiem mais em você, porque você vai ter mais feedbacks ali no seu perfil, ok? Então, vamos explicar aqui qual é o atendimento do cliente. Eu vou explicar passo por passo e você vai entendendo e eu vou clarificando para vocês. Vamos falar agora sobre o atendimento do cliente. Eu vou explicar passo a passo para que fique claro para você a forma que você deve agir quando o cliente chegar no seu WhatsApp. Lembrando que o primeiro contato, a pessoa que chega no seu WhatsApp, ela está na fase do incomodado. E aí ela vira um pesquisador porque ela está entrando em contato com você. E lembrando que a consciência desse cliente é baixa, então você não vai ser muito difícil você agendar no primeiro contato. E você tem que entender que a venda, ela dura tempo, tá? Talvez não seja no primeiro contato que você vai conseguir agendar esse cliente. Ser no terceiro, no quarto, no quinto. E aqui eu vou ensinar você a agir, como você entrar em contato novamente aí que a gente chama de remarketing, tá? Então, o que você mais tem de valioso é o contato desse cliente, o WhatsApp da pessoa. Você tem que saber usar isso da forma correta para que você consiga vender. O que mais acontece hoje é profissionais que não sabem como usar esse benefício. Chega lá o WhatsApp, não vende no primeiro contato e fala: Gustavo, está trazendo pessoas desqualificadas. É óbvio que vai trazer pessoas desqualificadas porque as pessoas não te conhecem. Então você que tem que qualificar esse cliente, não é eu. Tráfego pago, a função dele é gerar mais oportunidades. Você tem que entender isso. Porque senão você vai sempre esperar que as pessoas façam por você. E o resultado ele só vai vir se você se comprometer a aplicar esses passos que eu vou falar ainda hoje. Tá bom? Então, na primeira parte do atendimento é onde você tem que tocar nas dores e nos desejos do cliente. Então, olá fulana, tudo bem? Estamos com uma condição exclusiva para mulheres que desejam acordar pronta todos os dias através da micropigmentação. Então, acordar pronta todos os dias é o desejo da pessoa. E não precisar mais pintar a sobrancelha. Isso é uma dor. Então, quando você tem que tocar na dor e no desejo. Por quê? A pessoa veio do anúncio, ela foi tocada na dor e no desejo dela. Foi o que fez ela ficar incomodada e chegar no teu WhatsApp. Então, a pessoa... Aí você já fala: olha fulana, a maior objeção do teu público, quando ele chegar no teu WhatsApp, vai ser preço. Qual preço? Qual valor? Quero saber mais informações. A maioria das pessoas vai vir através disso. E aí você tem que conseguir enrolar o máximo possível. Por que enrolar o máximo possível? Para conseguir extrair informações do cliente. Então, por isso que a gente sempre usa uma isca para fazer com que o cliente dê informações importantes para nós. E aí você tem que saber como aproveitar essas informações. E aí que entra a parte da venda. Então, a parte da venda não está só em você falar o preço para os clientes. E você tem que entender o lado dele também. Ele virou um comparador. E aí por isso que ele quer saber o preço seu, porque ele já falou com a concorrente. E aí quando ele vai se espantar com o seu preço, com certeza. Mas a venda não acaba aí. Você tem que criar um relacionamento com o cliente e logo a gente fala sobre isso. Mas, enfim, a gente sempre usa uma isca para levar o cliente até o final e ele fornecer as informações necessárias. Aí você fala: fulana, sempre responde a pergunta. Por exemplo, a pessoa perguntou o preço. Fulana, entendemos que você queira saber o preço, né? Mas como temos um atendimento personalizado, preciso entender o seu caso com algumas perguntas, para aí sim te dar um diagnóstico de como posso te ajudar e mostrar a condição exclusiva que você está ganhando hoje. Então você já mostrou que tem uma condição, isso vai fazer com que o cliente te responda, tá? Com que ele siga os próximos passos. Ah, Gustavo, mas a pessoa me abandonou, não falei o preço, ela me abandonou. Paciência, ele não está pronto para comprar. Se o primeiro critério dele for preço, você não vai conseguir vender. E essa é a realidade de todo mundo. Tenho certeza que quando você for comprar algo, o teu critério vai ser preço. A maioria das coisas: ah, Gustavo, não, mas hoje eu entendo que a micropigmentação, o critério importante não é preço. Sim, você é uma profissional, você entende muito sobre a micropigmentação, por isso que seu critério não é preço. Mas as pessoas que não entendem, elas precisam passar a conhecer por que elas têm que assumir outros critérios. Então vai ser onde você vai ter paciência e vai aumentar a consciência do cliente, tá?
Então você tem que entender que a pessoa é leiga. É a mesma coisa que você for comprar algo que você não conhece. Você quer saber o preço, essa é a verdade, tá? Não tem como fugir disso, fingir que se fosse com você seria diferente, não. Essa é a realidade de todo mundo. Todo mundo vai perguntar informações por causa do preço primeiro, ponto. E aí depois ela vai entendendo que precisa de outros casos. Por exemplo, eu fui arrumar um notebook e aí, na verdade, fui comprar um notebook e a pessoa me falou, olha, se tu for comprar um notebook, ela me deu uma informação, ela não quis vender para mim. Se você for comprar um notebook, talvez não valha a pena um novo notebook. Por quê? Tem uma peça aqui, ele me explicou a peça, um HD que você coloca e deixa o seu antigo mais rápido. E sei lá, custaria ali R$ 300. E um notebook novo, ficaria R$ 2.000. Então ele agregou valor na oferta dele. Era algo que eu não conhecia. Ele conhecia muito bem. Para ele pode ser algo óbvio, né? Se eles pensassem, nossa, é óbvio, por que a pessoa não compra? Não. Ele foi lá e me explicou detalhadamente e aí fez sentido para mim. Só que quando você não explica o porquê que a pessoa precisa do seu e não do concorrente, para ela não vai fazer sentido nenhum. Enfim, você entender a dor principal do cliente. Então, fulana, hoje o que mais te incomoda em sua sobrancelha? E como você se sente ao tê-la assim? Caso queira mandar fotos, posso analisar melhor. Então você vai pedir informações e vai perguntar como a pessoa se sente. Porque é importante a gente entender o sentimento da pessoa com essa dor, né, que ela encontra, ou o desejo que ela tem. Sem ter o desejo, enfim. Provar que resolveu dores parecidas com a do cliente. Então isso passa segurança. A pessoa vai lá e mostra a imagem, vai dar o relato dela, olha, eu tenho muitas falhas na sobrancelha, está aqui uma imagem. E aí tu vai, com um relato da pessoa, tu vai entender o estilo da sobrancelha dela, tá? Então, através de áudio ou até um texto, explica para a cliente que você já resolveu problemas parecidos com o dela. Então, hoje você deve ter muito tempo de experiência na área da micropigmentação. Então, isso vai passar uma segurança maior. Quando eu resolver problemas só de micropigmentadoras, quando eu chego numa reunião, as pessoas confiam muito mais em mim. Então, qual o problema hoje do mercado? Eu vejo que as pessoas querem resolver o problema de todo mundo e acabam falando com ninguém. Porque como o Facebook e o Instagram são redes de atenção, você precisa criar identificação com o seu público nas suas postagens, para conseguir a atenção do cliente. Só que quando a gente fala, olha, eu realço olhares, tá? Que tipo de olhares? Você resolve qual problema? De quem em específico? Ah, eu sou especializada em sobrancelhas finas, por exemplo. Cara, então aí tu já está falando com um público bem nichado. E as pessoas vão ver, a pessoa que tem a sobrancelha fina, ela vai ver que tu resolve o problema parecido com o dela. Então, quando você mostra para o cliente ali no WhatsApp que já resolveu um problema parecido com o dela, através de um áudio você pode explicar como a pessoa chegou até você, como a fulaninha chegou com o mesmo problema, como ela sentia parecido com ela, e através do antes e depois você mostra que você deu uma transformação que ela deseja. Então, o desejo dela vai aumentar depois disso e a segurança dela com certeza também. E aí no final você pergunta para o cliente, para a pessoa que está em contato, se é isso que ela está procurando, tá? Então, para entender, a pessoa pode falar, olha, não, eu queria algo mais natural, algo mais simples. Você vai entender a dor dela e aí você vai lá com um argumento para contornar essa objeção. Então, sempre acaba a frase com alguma pergunta, é muito importante isso. Depois você tem que mostrar exclusividade. Mostrou já, a pessoa quer saber o preço agora, tá? Você já mostrou que, já falou que resolve problemas parecidos com o dela. Então você agora tem que mostrar o preço. Não tem o que fazer. Então você fala, fulano, tenho certeza que eu posso te ajudar a realçar seu olhar com sobrancelhas preenchidas e também tem um desconto para você, desconto exclusivo. Você tem que causar escassez. Então esse desconto é de R$ 100. Você fala o benefício, você tem a avaliação gratuita, se você o retoque é gratuito, sempre fala nessa hora. Mas é só para as 15 primeiras. Isso é escassez. As primeiras que vieram do anúncio. Tem ainda 4 vagas. Causa mais escassez ainda, tá? E aí você fala benefícios e o preço. Então, hoje, para você, com as sobrancelhas, ficar com as sobrancelhas iguais a essa, te mostrei que fica R$ 600 por 500. Por exemplo, se você cobra R$ 500, você dá esse desconto ilusório, tá?
nesse primeiro momento. Dá um desconto ilusório, fala, olha, que está de 600 por 500. Não muda no teu valor ainda, porque é o primeiro contato, a pessoa não está quente ainda, tá? Então a pessoa vai chegar, você passa o valor, daí você faz a pergunta, como eu falei, não acaba a frase sem fazer perguntas para o cliente. Fulana, quer aproveitar essa oportunidade de agendar? A maioria das vezes você vai receber um não, essa é a realidade. Lembrando, a venda da indicação é muito diferente dessa venda de marketing. Por quê? A indicação a pessoa estava convicta a comprar na maioria das vezes. É um mercado antigo, essa não é a realidade hoje. A realidade hoje é um mercado concorrido e nesse mercado concorrido você tem que ter a atenção do cliente e quando você tem, você faz um atendimento dessa forma, tá? E mesmo assim vai ser difícil de vender, de agendar nesse primeiro contato, mas não está perdido. A gente gerou oportunidades para você. Você tem que saber aproveitar essas oportunidades, aumentar a consciência desses contatos. Nunca esqueça isso, aumentar a consciência. Então, depois você oferece um procedimento de menor custo. Por quê? Às vezes a pessoa vai falar, olha fulana, profissional, esse valor está caro para mim nesse momento, mas eu gostei muito da tua transformação. É exatamente o que eu estava procurando. Só que eu não tenho esse valor hoje. E aí, daqui 2 meses eu te chamo, por exemplo. A pessoa fala, você não pode esperar o cliente chamar daqui 2 meses. Ele nunca vai te chamar. Ele vai esquecer e se ele de fato tiver essa condição daqui 2 meses, ele vai fazer com outro profissional, tá? Pode fazer com outro profissional, tem possibilidades. Então você tem que oferecer um procedimento de menor custo para criar um relacionamento com ele, porque venda é relacionamento. Então, por exemplo, você fala, olha fulano, entendo que para você seja caro fazer uma micropigmentação nesse momento, mas como você tem interesse em embelezar seu olhar, nós temos também, e aí você fala algum serviço que você tem para oferecer, tá? Se for relacionado ao olhar, cílios, design, você oferece. Se for outro, você cria um outro script, né? Mas oferece para o cliente chegar até aí. E aí fala, olha, quando você estiver aqui, eu vou te fazer uma avaliação gratuita da micro e você vai ver como é que fica, tá? Então, trazendo a cliente com um procedimento menor, nesse tempo você vai criando um relacionamento. E a venda ali que demoraria, sei lá, 3 meses, 4 meses, vai diminuir, porque você vai criar um relacionamento. Toda vez que ela chegar aí para fazer um design, por exemplo, ou cílios, você toca na dor, no desejo do cliente, através de um relacionamento. E ele vai ficar com o desejo de comprar, com certeza. O desejo dele vai ser outro, tá? É isso aí. Vamos para a próxima fase. Qual seria a próxima fase? O remarketing, tá? Como eu falei, vai ser muito difícil você agendar no primeiro contato, porque a consciência da pessoa é muito baixa em relação ao procedimento. Ela não entende nada, ela não é um profissional igual você que entende tudo sobre a micropigmentação, por isso que, nossa Gustavo, por que eles não agendaram? Meu trabalho é muito bom, não sei o que. Você tem que entender, a pessoa é leiga, ela não conhece nada sobre. Ela não sabe a diferença de fazer um procedimento mais barato e um mais caro. Então você tem que mostrar isso para o cliente. Vai lá e cria um remarketing. Aí que entra a fase do remarketing. É um relacionamento sem venda. Você não tenta vender para o cliente. Por isso que o tráfego pago ele é um processo que ele precisa estar estabelecido com esses alicerces que são essas 3 fases do negócio, tá? Tráfego, distribuição e venda, que é um atendimento. Então tem que ter os 3, senão você não vai ter resultado. Então essa parte do remarketing é onde você tem um relacionamento sem venda. Como é que faz esse relacionamento sem venda? Você entra em contato com o cliente. Olá, querido, tudo bem? Estou entrando em contato, pois um tempo atrás você demonstrou interesse na micropigmentação. Então, as pessoas são muito ocupadas. Às vezes ela entrou em contato, não quer dizer que ela não tem interesse. Se ela se prestou a chegar até o seu WhatsApp ou o seu direct, é porque ela tem um interesse. Só que, porque ela não me respondeu mais? Chamei umas 2 vezes e ela não me respondeu. As pessoas são ocupadas, tá? E aí esfriou. Tem que entender que a venda é sentimentos. O sentimento está lá em cima. O que fez ela clicar no anúncio, ele está lá em cima, naquele momento. Só que depois vai esfriando. E conforme você demora para responder, conforme você demora para dar a solução para o cliente, para mostrar para ele o que ele precisa, vai esfriando o sentimento do cliente, tá? Então você tem que entender que não era talvez a melhor hora. Só que não é um cliente que não vai comprar. Você tem que criar esse relacionamento e aí que entra o remarketing. Relacionamento sem venda. Entra em contato, fala, fulano,
Você já achou o que estava procurando? Tente. Se ele é um cliente qualificado, é o cliente que não comprou ainda, então ele vai te responder. Você pode mandar tudo isso e tudo junto, tá? Mas primeiro entende se ele já achou o que estava procurando. E aí você faz perguntas. Olha, estamos fazendo uma pesquisa com nossos clientes. A sua resposta seria muito importante. A pessoa já vai ver que ela não está sendo vendida. Ninguém gosta de vendedor. Ah, falando, vamos agendar. Ninguém gosta disso. Se você estivesse mandando, vamos agendar, vamos agendar, vamos agendar, não ia gostar. Mas faz uma pesquisa para entender mais sobre o cliente, tá? Então, estamos fazendo uma pesquisa com as nossas clientes. A sua resposta seria muito importante para nós. Entendemos que a micropigmentação tem três principais benefícios que todo mundo deseja. Quais são eles? Acordar pronto todos os dias e não precisar mais pintar a sobrancelha. Chegar nos lugares e ser elogiada por ter um olhar marcante. Terceiro, uma melhor autoestima ao se ver no espelho e ao tirar aquela selfie. Então, esses são os principais motivos que faz uma pessoa lembrar que ela tem que fazer uma micropigmentação ou ela ter esse desejo, tá? Quando ela está pintando lá a sobrancelha, ela vê que ela sai atrasada porque ela está pintando e não tem uma micropigmentação. Esse é um momento que ela lembra. Segundo momento, quando ela chega nos lugares e não é elogiada, quando as pessoas não elogiam ela, tá? Então a pessoa, toda mulher principalmente, gosta de ser elogiada. Terceiro fator é uma melhor autoestima ao se ver no espelho. Quando a pessoa está tirando aquela selfie ou quando ela vai se olhar no espelho, ela se sente mal, insegura. Então, quando você toca e fala exatamente o que o cliente está vendendo, nessa pergunta o cliente vai se identificar. Algum desses fatores é o principal e é onde você vai ter que trabalhar. E aí você fala, olha, hoje se você fosse fazer uma micropigmentação, qual desses seriam os principais motivos? Talvez para ela é aquela pessoa que está sempre atrasada, que trabalha muito e está sempre atrasada. Ela vai falar, olha, acordar pronto todos os dias, por exemplo. Ela vai te dar a resposta, então você tem que trabalhar em cima disso a partir de agora. Tudo bem, a pessoa deu a resposta, ponto. Não precisa agendar. A não ser que a pessoa fala, olha, qual o valor? Tá? A não ser que a pessoa você não tinha passado o valor ainda. Aí você responde, mas é isso aí. A principal função você fez. Pegou uma informação do cliente, tá bom? E aí, conteúdo de qualificação. Essa é a próxima fase, onde a gente vai aumentar a consciência do nosso cliente. Então, como é que você aumenta a consciência do seu potencial cliente? Primeiro, você tem uma informação. O cliente falou, olha, por exemplo, o principal motivo para eu fazer a micro seria para acordar pronto todos os dias. Para mim é necessário. Aí você trabalha em cima do principal benefício que o cliente escolheu, tá? Através de narrativas, através de feedbacks. Por exemplo, a pessoa falou, esse exemplo aí que eu te falei, olha, acordar pronto todos os dias. Esse seria meu principal motivo para fazer uma micro com você hoje. Legal. Você pode criar uma narrativa baseada nisso. Da importância que é acordar pronta todos os dias e não gastar aquele tempo. Faz uma narrativa ou falando sobre você ou falando sobre alguma cliente e aí você inclui feedbacks. Olha, fulano, daqui 3 dias a pessoa respondeu a enquete ali. Você daqui 3 dias cria esse relacionamento. Fala, olha, fulana, aqui um feedback de um cliente, aqui a transformação dela, como ela ficou feliz. E o principal motivo foi que ela acordou pronto todos os dias, tá? Fala, mostra relatos, por isso que é importante quando você fazer micropigmentação, pedir feedbacks, como a pessoa se sentia antes e como ela está se sentindo agora. Como ela se sentia antes, vai identificar com esses clientes que nunca fizeram, tá? Então, por isso que é importante ter feedbacks e criar uma narrativa em cima disso para criar um conteúdo ali para o cliente. Legal, o cliente mandou conteúdo lá para ele, ele não respondeu, pode ser conteúdo de vídeo, conteúdo de imagem, áudio, o que for, mas cria esse relacionamento. O cliente não respondeu, tudo bem, não acabou por aí. Você tem que aumentar ainda mais a consciência do cliente. Um exemplo, barato versus caro. Como eu falei, com certeza na sua região aí tem pessoas que vendem pela metade do preço a micropigmentação. Só que o cliente, como eu falei, ele é um pesquisador, ele está comparando também os preços e tudo mais, ele não entende nada. Se vai dar um prejuízo para ele fazer o mais caro no momento. Então você tem que mostrar isso através de conteúdos novamente.
Então, através de uma imagem, por exemplo, fiz uma comparação, barato versus caro, pessoa com a sobrancelha toda ferrada e o cara bonita, né? Então faz uma comparação de preço também. Por exemplo, a pessoa paga R$ 300 no barato e só que ela tem que gastar com remoção, ela vai ter que fazer uma nova, talvez ela vai ter que fazer mais uma sessão de remoção. Então você tem que colocar isso e mostrar que vale mais a pena ela fazer o, vamos dizer, caro, né? Que tem um valor melhor. Então, com uma alta qualidade, a importância para uma sobrancelha não ficar ruim, a experiência. Então, tudo isso você tem que fazer comparação e criar conteúdos baseados nisso, tá? Para mostrar para o cliente que vale a pena ele pagar um pouco mais caro do que a concorrência, tá bom? Tá aqui. Vamos para objeções e medos. Todo cliente tem dúvidas, todo cliente tem medos, tá? E vamos deixar o cliente com os medos e com as dúvidas? Não. E aí, dessa forma, as pessoas não matam objeções, não matam os medos, não passam segurança para o cliente e acham que vão vender no primeiro contato. Cara, é impossível isso. Você tem que aumentar a consciência do cliente. Eu vou falar 500 mil vezes. Você tem que aumentar a consciência do cliente. Se ele não comprou é porque ele não está pronto para comprar. Então, a melhor forma de você matar essas objeções é através de conteúdos de qualificação, como eu estou falando. E de qual forma você vai fazer isso? Enviando conteúdos para o cliente ali de 3 a 3 dias. Quando você entender que o cliente está pronto, eu vou explicar esse passo, mas primeiro, objeções e medos, tá? Através de conteúdos que matam as principais dúvidas do seu cliente. Então, tu vai lá, escreve todas as objeções, as principais objeções do seu cliente. Hoje, provavelmente você tem alguns anos aí de experiência, conversando com mulheres. E aí você vai falar, olha, quais são as principais objeções do meu público? Escreve no papel. Quais são os principais medos? Por que eles não fazem a micro? Escreve. E aí, daí você vai tirar conteúdos, tá? Eu vou explicar como você cria esse conteúdo mais pra frente. E sobre você, tá? Autoridade, você tem que passar autoridade. A pessoa não te conhece, ela nunca te viu muitas das vezes, nunca te viu na vida. E ela não é segura em relação ao seu serviço ainda, então você tem que passar essa segurança através da autoridade. Então são 3 pilares. O cliente ele tem dúvida se vale a pena fazer mais barato ou mais caro. Ele tem objeções, dúvidas e também tem medo porque ele não tem segurança ainda em relação ao profissional. E aí você vai fazer isso através de história, contando sobre você, falando sobre as suas premiações. A gente vai falar sobre isso, sobre os conteúdos logo mais, tá? Conteúdo de qualificação aqui, elementos que precisam ter um conteúdo de qualificação. Então, primeiro, tem que ter identificação. Você tem que falar sobre o cliente. Isso vai fazer com que ele te escute, tá? Então esse conteúdo, ele, como eu falei, ele pode ser usado tanto para o WhatsApp, para você enviar ele de 3 a 3 dias para o contato. Então, você teve, sei lá, finalizou a semana, 20 pessoas entrando em contato. Você tem que criar um relacionamento com esse cliente. Na segunda-feira você manda um conteúdo, depois de 3 dias mais um conteúdo, e assim vai, tá? Para ir aumentando a consciência. Gustavo, mas o cliente não está me respondendo. Mas se ele estiver assistindo, pelo menos, os vídeos ou vendo as imagens, ele está aumentando a consciência dele em relação ao procedimento. Porque ele é uma pessoa leiga, lembra? É uma pessoa leiga, que não conhece sobre o procedimento e você vai aumentando a consciência. Vai chegar o momento certo que você vai vender para ele. Então, você tem que falar sobre o cliente que vai fazer ele prestar atenção no que você está falando. Então, histórias suas ou de clientes que a audiência vai se identificar. Então, como eu falei ali, tem 3 principais motivos que fazem um cliente fazer uma micropigmentação. Você pode usar uma narrativa para fazer com que o cliente te escute. A melhor narrativa é aquela que o cliente está vivendo. Então, cria narrativas, pensa o que o seu cliente está vivendo hoje, quais são os medos, o que ele passa no dia a dia, tá? Então, isso que é a identificação, falar sobre o cliente, isso vai fazer ele escutar, até ele chegar a uma conclusão inevitável que ele tem que fazer a micropigmentação. Então, ele vai se identificar, vai gerar conexão através do problema que o procedimento resolve, tá? Então, isso é um modelo de conteúdo que você pode criar, entendendo a dor do cliente. Isso pode ser através de vídeo, de imagem, como eu falei, tanto no Instagram, porque tem pessoas que vão ou pro teu WhatsApp ou pro teu Instagram. As que vão pro teu Instagram
quando ela chega no teu perfil, será que elas estão, ela tem conteúdo ali para ela estudar? Caso não tenha, ela vai me dar concorrência que vai ter. E ela vai entender mais sobre o procedimento. Isso que está faltando. Hoje, você vai ver o Instagram de micropigmentadoras, a maioria tem só imagens de antes e depois, só imagem de sobrancelha, antes e depois. Legal, é o que você vende, mas isso não cria identificação, você não está falando a língua do cliente. Hoje, o Instagram e o Facebook, novamente, é uma rede de atenção. E se você não falar o que o cliente está vivendo, ele não vai dar atenção para o teu conteúdo. Ele vai ver a sobrancelha e falar, legal, uma bonita sobrancelha. E daí? Não fez ele se mexer, não mexeu com o sentimento dele. Então os teus conteúdos têm que tocar no sentimento do cliente. Então você só vai conseguir tocar nas emoções do cliente quando você relatar o que ele está vivendo, através de narrativas, tá? Então você conseguiu criar algum conteúdo que falou sobre o cliente, criou uma identificação, que fez ele prestar atenção, e no final desse conteúdo sempre tem que chegar a uma conclusão inevitável. O que é isso? Que ele entenda que ele precisa da micropigmentação para resolver o problema que ele está vivendo hoje, ok? Então isso é conteúdo estratégico. Depois, conteúdo técnico. A pessoa não entende nada. Não entende nada sobre as ferramentas que você usa para fazer o seu procedimento, qual é a melhor, qual é o melhor objeto que deve ser usado, que vai fazer com que a micropigmentação fique melhor. A pessoa não sabe. Ela não sabe os produtos que você compra para fazer, se qual a diferença de fazer com mais caro, com mais barato, ela não tem a mínima noção. Então você tem que criar conteúdos técnicos também, que vai mostrar o que? O seu diferencial. O diferencial do seu serviço. Então, materiais, forma de aplicar. Então, isso passa autoridade. Entende? A pessoa vai confiar em você quando você mostra conteúdos desse tipo. Outro tipo de conteúdo, de autoridade. A autoridade passa a segurança para o cliente quando ele vê que você é uma autoridade. Então, exemplos, suas qualificações, seus certificados, tá? Premiações, isso tudo tem que estar no topo. Se você tem alguma premiação, deixa fixado no seu perfil, tá? Influências que você já atendeu, isso passa autoridade. Feedbacks de autoridade, sei lá, uma pessoa que vende curso aí te deu um feedback em relação ao seu trabalho, ou algum influencer deu um feedback, sei lá, via áudio, o que for, você tem que ter no seu perfil isso, ou lá no conteúdo do WhatsApp para aumentar a consciência do cliente e ele ver que você de fato é uma autoridade. Prova social também. Então, outro tipo de conteúdo, elementos que precisam ter no controle de qualificação. Lembrar do cliente dos incômodos que ele tem. Tá? Se você não lembrar a todo momento dos incômodos que ele tem, ele não vai ter desejo na sua solução. Então tudo isso tem que ter. E aí o que acontece? Você tem que matar as objeções do cliente através desses conteúdos. Tá? Por exemplo, meu cliente tem medo de ficar errado, de ficar uma sobrancelha ruim, tá? Eu vou ficar para sempre. Você, o medo dele, a objeção dele, você vai matar através de um conteúdo baseado nisso aqui que eu estou te falando, tá? Através ou de histórias, ou do seu diferencial, ou da tua autoridade, de quanto tempo você está no mercado, das suas qualificações, ou de algum feedback. Então, você só vai matar as objeções do cliente com esses elementos de conteúdos baseados nisso aqui que eu estou te falando. Esses três elementos importantes: identificação, técnico e de autoridade, tá? E sempre lembrar dos incômodos do cliente. Então, todos os stories que tu for fazer, lembra do cliente que ele tem um incômodo. Você só mostrar ali a sobrancelha não vai lembrar ele que ele tem um incômodo. Você tem que, através de uma narrativa, lembrar. Você fala, olha, quando eu era, sei lá, fala alguma história sua ou de algum cliente seu, como eu falei ali, uma das formas de matar objeções é a história suas ou de clientes. Então cria uma narrativa, lembrando, o final da narrativa tem que levar a uma conclusão inevitável, que é fazer o procedimento, ok? Então esses são os elementos que você pode começar a criar conteúdos lá para o seu feed, que tem que ter esse conteúdo estratégico, que a pessoa não pode chegar no seu feed e não ter nenhuma informação, você não vai ter um diferencial, ela não vai conseguir enxergar o seu valor. A função do conteúdo é a pessoa conseguir enxergar o seu valor. Ela só vai comprar de você quando o preço parecer muito menor do que o valor que você agrega. Então o problema é que vocês querem vender, mas você não agrega um valor. Ah, Gustavo, a pessoa, você está entregando leads desqualificados, Gustavo. Não.
Não é eu que qualifico o lead, é você que vai qualificar através dessa trajetória que eu estou te mostrando agora. De bons conteúdos, tanto nos stories, feed e no WhatsApp, tá? Então a função de captação do cliente é trazer ele para a tua base. De um conhecido, ele era uma pessoa que não te conhecia, passou a te conhecer, ele está mais sensível. Agora você fornece ele de informações, que vai fazer ele ficar interessado no que você vende. Você tem que mostrar que ele precisa do que você vende. Então isso vai fazer esse elemento aqui dar certo, ó, quer ver? O elemento do tráfego pago dar certo. Aqui, ó, são 3 canais, cara. Não adianta você ter só o tráfego pago e não ter distribuição de conteúdo e não saber vender ali no WhatsApp, tá? Então você tem que ter os 3 para que aí sim você consiga crescer. A culpa não é do tráfego pago por você não estar vendendo, é porque você não tem conteúdos estratégicos e está aumentando a consciência do cliente, que está levando o cliente do estágio de incomodado para um qualificado, tá? É esse o problema. Você não está conseguindo tornar o cliente ou de um comparador para um cliente comprador. Você não está conseguindo fazer isso. O problema é só seu. Enquanto você colocar a culpa nos outros, provavelmente você não vai conseguir ter um diferencial no seu negócio. Eu falo isso porque eu já atendi muitas e muitas clientes que acham que eu vou resolver o problema delas. O máximo que eu posso fazer é te ensinar a fazer isso, tá? Enquanto você não tem condições de contratar uma equipe de vendas, uma secretária, que vai fazer esse atendimento, você vai ter que colocar sua energia. E não é uma energia colocada fora. É a nova realidade do mercado, onde a gente tem que dar muito mais atenção para o público-alvo na hora do atendimento, porque tem muita concorrência. E o Instagram mostra isso, você vê todo momento anúncios de concorrentes e a pessoa que tem um interesse em fazer a micro, ela fica confusa, qual que eu vou escolher? Ela vai escolher a que ela tiver um relacionamento, a que conseguir matar as objeções dela e gerar desejo nela, tá? Aí sim você vai conseguir vender para o seu potencial cliente. A última fase desse processo é a oferta, tá? Quando o cliente está qualificado, a gente faz uma boa oferta, é o que estava faltando para aí sim ele comprar. Então vou explicar a parte da oferta. Então a gente tem que entender quando ele tiver com a consciência alta ali, isso vai depender de você, do que você entender, do feedback do cliente. Nesse momento que você enviar o conteúdo ali de 3 em 3 dias, talvez ele mesmo já agende, tá? Ele mesmo decida em agendar. Caso contrário, você enviou, sei lá, 5 conteúdos, deu um período ali de 15 dias, você abastecendo o cliente com conteúdos, pode ser que ele esteja pronto para uma boa oferta. De que forma a gente faz essa boa oferta? Então, com a nossa parceria, a gente pode criar um evento, tá? Então, ali já conseguiu acumular vários contatos no primeiro mês. Estou criando um relacionamento. A gente pode criar um evento para, sei lá, 15 dias, né? Depois de 15 dias, fazer um evento. Esse evento, o que ele tem que ter? Escassez, exclusividade e uma oferta irresistível, ok? Então, por exemplo, você pode falar, olha, estou precisando de modelos, reajuste de preço, vai ser até tal dia, escassez. Modelo, preciso de tantos, pelo um preço menor, e aí tu dá um desconto para usar esses contatos. Então você vai ter vários contatos que você aumentou a consciência dele, e aí você dá uma oportunidade ali de R$ 200 de desconto. Você já deu 100 ilusório, mas aí você dá uns 200 ou mais 100, ele está muito mais sensível à oferta. Então, isso talvez era o que bastava para ele comprar. Então, um cliente, só que você está fazendo relacionamento com vários. Então, ali pode sair várias vendas depois disso, tá? O cliente não comprou, ele volta para o conteúdo de qualificação. Então, tem que abastecer com mais conteúdos, tá? O cliente já falou que já fez a micro, tira ele do processo de qualificação. Caso contrário, continua qualificando o cliente, tá? Comprou, depois que ele comprar, pede indicações. Pessoa que ir até o estabelecimento, peça indicações para ela. Por exemplo, olha fulano, entendi, gostou? Gostou do procedimento? Sim. Você tem 3 amigas, ou sei lá, 5 amigas, você acredita que ficaria uma micropigmentação ficaria muito linda nelas? Tem. Você poderia me passar os contatos dessas clientes, dessas suas amigas? Ela vai lá e passa 5 contatos.
Ah, Gustavo, quer dizer que elas vão comprar? Não, mas essas clientes podem entrar num conteúdo de qualificação, tá? Você pode entrar em contato e a pessoa está muito mais sensível do que uma pessoa que nunca te viu. Ela vai ver a micro na amiga dela, ela vai gostar, vai ter uma impressão, a amiga dela vai mostrar a satisfação, né? Então ela é uma pessoa mais provável de comprar. Então por isso que tem que pedir indicações. Ah, não tem condições. Gostei, mas não tem condições. Você tem que agregar mais valor ainda. Coloca ela no conteúdo de qualificação, começa a entregar conteúdos, ou pede para ela te seguir no Instagram. Ali ela vai receber conteúdos também de qualificação. Esse conteúdo, como eu falei, pode ser colocado tanto no feed quanto no WhatsApp. E vai ter pessoas que vão te acompanhar no Instagram. Pessoas também que não vão acompanhar, não vão te seguir. E através do principal contato que é o WhatsApp, você vai abastecendo elas. Elas com certeza vão abrir. E qual é a ideia dos conteúdos, tá? Para você conseguir ter uma taxa boa aí de abertura, né, dos vídeos, das imagens. As pessoas não vão entrar na conversa se elas não ver que é algo que chama atenção. Então, o título do anúncio, o título o início da fala ali, da mensagem que você enviar para o cliente, ou a imagem de frente, né, a capa do vídeo, tem que chamar atenção. Pense sempre nisso, chamar a atenção do cliente. E aí você vai ter a atenção dele e aí ele vai conseguir, você vai conseguir agregar valor na vida dele de alguma forma, tá? Então, recapitulando, são esses os elementos que você precisa para conseguir vender para o cliente que chega através do anúncio, que faz esse primeiro contato. Lembrando, não é no primeiro contato que você vai vender. É muito mais difícil você vender no primeiro contato. Mas ele não é um contato perdido. A venda é um processo que você vai aumentando a consciência do cliente, vai gerando desejo nele, vai gerando solução, vai mostrando que você é a solução que o problema que ele tem. Só que se você não mostrar para ele que ele tem um problema, ele nunca vai precisar de uma solução. Então você tem que sempre lembrar que ele tem um problema, que você tem uma solução. E é através disso que eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar, tá bom? Então é isso aí. Eu preciso muito da energia ou de você secretária ou de você profissional para aplicar isso da forma correta. Eu tenho certeza que os resultados vão ser outros do que você simplesmente receber o contato e tentar vender só na primeiro contato, tá? É muito difícil. Então você precisa desse remarketing, você precisa aumentar a consciência com o conteúdo de qualificação e fazer uma boa oferta para o cliente. Vai estar muito mais sensível para comprar, ok?